sem esquecermos que estamos a rebater biblicamente aqueles que dizem que andam pela lei de Cristo e desprezam a Torá do Eterno. Temos vindo a afirmar a certeza de que a lei de Cristo era a Torá de seu Pai, a que foi dada ao homem pelo servo Moisés, pois há uma só lei. Assim meditemos noutros ensinamentos e instruções do Messias Yeshua, todas elas cumprindo o que dele estava escrito no Taná, o erradamente chamado de Antigo ou Velho Testamento. Atentemos nessas palavras. Lucas 22, 17 e 18. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Com essas palavras, Yeshua fala-nos de um só cálice, confirmando que só voltaria a beber do fruto da vide com seus discípulos, quando de novo voltasse a reunir-se com eles à mesma mesa no reino do Altíssimo. Quando será? Pela palavra, sabemos que a celebração das bodas do Cordeiro se realizará quando ele já estiver entronizado em Sião e a reinar sobre todas as nações da terra por 1000 anos, período que é a imagem do Shabat semanal. Sim, ele voltará, conforme prometeu Zacarias 8:3. Mas, entretanto, ele está ausente e entronizado à direita do Pai, onde, como sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, intercede pelos santos como nosso advogado, mas a sua vinda é certa. Todo mundo o verá vindo com poder e glória, rodeado de seus santos e dos muitos milhões de anjos para reinar eternamente. Lucas 22, 26. Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor e quem governa como quem serve. Ao contrário do mundo, o mestre apela a que os que o seguem sejam humildes e se coloquem ao serviço dos seus irmãos, pois ser ministro significa servir, estar ao serviço do próximo. Infelizmente, o mundo esquece o elevado sentido da palavra ministro e muitos que usufruem desta posição são tudo menos humildes no cumprimento desta função. E não nos estamos a referir somente aos que são ministros de uma equipe governamental, mas os que estão a serviço de uma comunidade que apregoa sua condição de seguidores de Yeshua HaMashiach. Ele ensinou-nos que devemos ser como meninos que, pela sua simplicidade, possamos absorver os ensinamentos superiores que o Eterno nos transmite na sua palavra. Mateus 18, 3-5. Muitos gostam de se sentar nos lugares de preeminência numa sala e de serem chamados de mestres, mas não é isso que o mestre nos ensina. Mateus 23, 8-12. Por isso meditemos no quanto nos fica bem ser humildes e estar ao serviço dos nossos irmãos na fé, para que o Espírito Santo vá limiando e apagando as nossas imperfeições, e assim nos conformemos à vontade daquele que é Rei e Senhor. Como o apóstolo nos diz em 1 Pedro 5,3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olhando para a panóplia das congregações ditas cristãs que por aí abundam, vemos que o conselho do Filho do Altíssimo anda muito esquecido. Afastemo-nos destes. Lucas 22, 37. Porquanto eu vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os maus feitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Sim, ele mesmo disse, de mim falam as Escrituras. Os profetas do Altíssimo vinham há muito anunciando o sacrifício de Yeshua. Isaías capítulo 53, como condição essencial para que todos os que o aceitam como Rei e Senhor das suas vidas se possam salvar e chegar à presença do Pai. Por isso, naquelas palavras, ele confirma as profecias que estavam escritas a seu respeito, que seria contado na morte entre dois malfeitores. Sim, o sacrifício de Yeshua estava há muito anunciado, tanto na lei de Moisés como nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44, 46 e Isaías 53, 12. Lucas 22, 40, 46. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E disse-lhes: Porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Paulo também nos aconselha a orar sem cessar. A oração dirigida ao Altíssimo, com sinceridade de coração, é o nosso meio de comunicarmos com Ele, que só poderá produzir efeito nas nossas vidas se andarmos por fé e obediência em toda a sua palavra. Ele diz-nos que, se não recorrermos à oração como uma arma poderosa contra o inimigo das almas, então estaremos vulneráveis à influência do mal. E quando oramos, não nos esqueçamos de rogar todas as coisas sempre no nome de Yeshua. Só através dele poderemos ser ouvidos. Diz-nos a palavra que todo ser humano que não quer ouvir e atender à santa lei de Yahweh, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Bastaria esta passagem para derrotar os falsos ensinadores que ensinam os seus rebanhos na mentira, dizendo que a Torá foi abolida, entre outros absurdos. Ai dos que não estudam a palavra para se defenderem e afastarem dos falsos mestres.
Lucas 21:36, o Messias diz-nos que devemos vigiar e orar, a fim de que possamos evitar as coisas que estão para acontecer e virmos a estar de pé diante do Filho do Homem na sua vinda gloriosa. Choremos e arrependemos-nos das nossas fraquezas e tornemo-nos fortes na fé, usando a oração no nome de Yeshua como arma para vencer o inimigo das almas. Oremos pelos fiéis e pelos que trabalham na seara. Entrando agora no livro de João, também aí encontramos ensinamentos preciosos do Messias Yeshua para a nossa vida e reforço da nossa fé. Selecionamos alguns, sendo que um dos mais importantes foi segue-me, e seguir a Yeshua é andar segundo o seu conselho, como ele viveu, na Torá do Pai. João 6,38, Salmo 48. Só assim seremos seguidores do Filho do Altíssimo, em que encontramos o perdão e por fim a salvação das nossas almas. João 4:34, 35. Yeshua disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E como bem sabemos, fazer a vontade do Pai é observar os preceitos da sua Torá. Sim, o tempo da ceifa, do fim do estado calamitoso em que o mundo se encontra, está a chegar. Ele mandará os seus anjos fazer essa ceifa, que irão então separar o joio do trigo. Esta ceifa é aquela que o Mestre anuncia em Mateus 24:31. João 5,14. Depois Yeshua encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já é estação, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Com essas palavras, Yeshua HaMashiach faz-nos saber que o nosso estado de saúde anda ligado à fé e à obediência aos preceitos do Altíssimo, a sua Torá. Sim, o pecado, a desobediência, gera doença e desequilíbrio espiritual. Um exemplo flagrante é a desobediência de muitos que consomem alimentos que não são alimentos, mas antes coisas imundas que o Eterno reprova na sua Torá, Levítico 11. Porém, não podemos associar aquelas palavras e conclusão ao episódio da vida de Jó, que o prostrou doente, pois ele era fiel e justo perante o Eterno. Mas o caso de Jó foi um caso particular em que o Eterno permitiu que Satanás colocasse à prova a fé daquele homem no Todo-Poderoso, para provar ao maligno que ainda havia servos que lhe eram fiéis. O seu exemplo ficou registrado para as gerações seguintes. João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. O conselho do Messias Yeshua é que trabalhemos nessa vida de forma diligente e fiel por aquilo que permanece para a vida eterna, pois todo o resto é passageiro. O nosso ganho é a vida que está nele. No verso 19 ele acrescenta: Yeshua respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ele fala de si mesmo como o único meio que podemos chegar junto ao Pai. Por isso ele disse: porque sem mim nada podeis fazer, ou seja, nada podemos alcançar de eterno. Por isso Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 1:3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Yeshua HaMashiach diante de Deus, nosso Pai. Que aproveita ao homem acumular riquezas materiais nesta vida? Porventura se detém para pensar que tudo o que adquiriu não o levará consigo? O homem fica cego com as coisas e glórias deste mundo, e não vislumbra sequer que o maior tesouro que pode alcançar é aquele que lhe é oferecido através da conversão a Yeshua e da aceitação do seu sacrifício. Para que tudo o que necessitamos não seja acrescentado pelo Eterno, o que temos de fazer em primeiro lugar é buscar o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6,33. Só assim alcançaremos sabedoria e paz, bênçãos derramadas pelo alto e sublime. Eis agora o ensinamento que cimenta a nossa fé e renova a nossa esperança. João 6, 44-54. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Yeshua, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comeres a carne do Filho do Homem, não beberes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Isso mesmo ensinou Yeshua aos seus discípulos na última ceia que tomou com eles antes de ser entregue aos poderes deste mundo nessa mesma noite. O que o Cordeiro do Elohim nos assegura através do seu sacrifício é que todo ser humano que crê nele anda nos caminhos da vida do Pai, a sua Torá, tem a vida eterna. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Disto mesmo nos falam os profetas desde o princípio dos tempos. Só alguém que seja espiritualmente cego não entende o plano de Yahweh, que tudo entregou na mão do seu Filho. Por isso nos é dito em João 3,33, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E crer no Filho implica andar como ele andou, em obediência aos preceitos que o Pai deu aos seres humanos que se querem aperfeiçoar, segundo a sua vontade, para alcançarem a vida eterna, sendo este o caminho em que o Filho também andou. Estes, vivendo por fé e obediência nos preceitos do Pai, no testemunho do Filho, alcançarão o galardão da vida eterna, porque aqueles que nos promete essas coisas é fiel e verdadeiro. João 5,24, Romanos 5,10, Colossenses 3,4, 1 João 5,12 e 13. João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O conselho do Filho do Homem é que devemos basear sempre nosso juízo segundo o que a Santa Lei Torá nos ensina, a reta justiça do Altíssimo. E se a causa for difícil, devemos levar o assunto perante o Todo-Poderoso, que julgará segundo seu soberano juízo, como nos diz em Deuteronômio 1,17. Julgar segundo a aparência, justificar o ímpio e condenar o justo, é abominável aos olhos do Eterno Todo-Poderoso. Provérbios 17,15. Não podemos, por isso, fazer acepção de pessoas, porque o Eterno não o faz também. Porque, como nos diz Tiago, se o fizermos, estaremos a cometer pecado. João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto falava ele do Espírito Santo que haveria de ser derramado sobre os justos. Ter a força e o poder do Altíssimo em nós é algo indescritível. É uma força avassaladora que nos conduz para onde o Espírito pretende, a qual não devemos resistir. Todos os fiéis devem ter sede da presença do Altíssimo nas suas vidas. O profeta também nos ensina, Isaías 55:1. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Da sua mão poderosa nos chega tudo o que necessitamos. O livro de Apocalipse também nos fala desta água viva, Apocalipse 21:6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Só depende de cada ser humano buscar esta fonte da vida eterna. E em Apocalipse 22:17, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esta água da vida eterna está ao alcance de todo ser humano que a busca com sinceridade de coração, arrependimento e conversão. Só depende de nós. Creiamos nele, ao menos pelas maravilhas que realizou enquanto esteve entre nós. Sim, o Pai estava nele, tendo realizado essas maravilhas para que crêssemos que o Pai estava no Filho. João 10, 37 e 38. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Lembremos as palavras de Paulo em Gálatas 1,10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Sim, sirvamos o Elohim Todo-Poderoso e coloquemos a nossa confiança no poder salvador do sangue do seu Filho Yeshua. Sim, o galardão que esperamos ser nos dado pelo Rei Vindouro, se e só se lhe formos fiéis até o fim. Colossenses 3:24, 4:12. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Sim, não temos outro caminho além deste que nos possa conduzir à vida eterna.
Por isso Judas 1:21 nos diz: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Yeshua HaMashiach para a vida eterna, andando na luz que é a palavra do Altíssimo, a Torá, e em Yeshua que é a Torá viva. Assim estaremos seguros de alcançar a vida eterna pelo mérito daquele que se entregou, pelos que vivem por fé, obediência e no testemunho do Messias. Não voltemos para trás. Em João 12:35-36, Yeshua aconselha-nos que andemos na luz, referindo-se não só a ele próprio como a Torá, porque reafirmamos ele é a Torá viva. João 13:14-15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. Eis o maior exemplo de humildade, expressa por aquele que é o Senhor de todas as coisas, que, sendo em forma de Elohim, não teve por usurpação ser igual ao Criador. Atentemos no que Paulo nos diz acerca do Cordeiro do Altíssimo em Filipenses 2:5-11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua, que, sendo em forma de Elohim, não teve por usurpação ser igual ao Criador, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também o Criador o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Yeshua é Senhor, para a glória do Deus Pai. João 14:15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Retenhamos isso. O enviado, enquanto homem, não poderia acrescentar ou subtrair nada à santa e eterna lei do Pai. Nem um jota um tio, como ele mesmo disse. Se o fizesse, estaria a violar a Torá, e como tal não se qualificaria como o cordeiro sem mancha que tira o pecado do mundo. E de tudo o que antes dissemos, também podemos ter a certeza, pois ele mesmo disse que não veio abrogar a lei, os profetas, Mateus 5:17-19, mas sim viver por eles, Salmo 47:11. Possamos nós, hoje, compreender essas coisas retiradas da Santa Palavra e aplicá-las às nossas vidas, para que o Altíssimo Yahweh continue a olhar para nós com benevolência.